Bom, pessoal, vamos começar hoje, agora, aqui, já! Nossa aula 9, dando continuidade à comunicação interprocessos, certo? Que a gente já tinha visto espera ocupada, vamos continuar com espera ocupada, mas agora com a mãozinha do hardware, né? E que mãozinha é essa? Nós vimos um problema que, tudo bem, você quer usar variáveis de travamento? Ótimo. Mas e se um lê e o outro imediatamente lê? Aí esse primeiro escreve e outro escreve. Veja que esse segundo não leu o valor que esse outro vai escrever. Se você tem uma loucura em que fica escalonando um depois outro, aí você pode pensar, mas que escalonador é maluco? É esse que fica escalonando um e roda uma instrução? Tá, é um exemplo extremo, mas poderia ter alguma coisa no meio, não sei, sabe? Enfim, abre para fazer isso. Aí a questão é, certo, ocorreu esse problema, como é que eu descubro? Já era, certo? Até você repetir esse erro aí, vai ser uma tristeza. Então, pensando nisso, o pessoal do software teve que apelar para o hardware, não teve o que fazer, né? Para o pessoal do hardware. E daí foi criada originalmente uma instrução, não é que vocês têm provavelmente na máquina de vocês, mas é a TSL, que é Test and Set Lock. O que ela faz? A instrução TSL, a instrução em assembly, ela normalmente é assim, TSL, um registrador, e aqui tem um endereço de memória, tá? Então, ela armazena o conteúdo de lock, que é o endereço de memória, no registrador RX, e na sequência armazena um valor diferente de zero nesse lugar, normalmente 1. Então, ele pega o valor que está nesse conteúdo de memória, bota em RX e bota um 1 lá. E essa operação ela é feita indivisível. Lembra qual que era o problema? O problema é, tudo bem, eu estou lendo a memória, eu li. Mas antes de eu guardar um novo valor lá, veio um outro e leu também. Esse é o problema. Não. É garantido que essa instrução ela é indivisível, ou seja, nenhum outro processador pode acessar a memória. Então, é no hardware que é feito o bloqueamento. E como que é feito? Normalmente bloqueia-se o barramento de memória. Torna-se um problema quando você tem mais de um, mas normalmente ele é único, esse barramento. Certo? Então, o que vai acontecer? Bloqueia, ninguém mais acessa a memória enquanto essa instrução aqui é executada. Vai deixar o sistema um pouco mais lento, quase nada, né, minha gente? Por uma instrução, dá um tempo. Tá? Então, o que é esse lock aqui? O endereço de memória correspondente a uma variável compartilhada. E daí, nessa brincadeira, usando a TSL, o que significa? Bom, 0, ele está livre. E 1, ele está ocupado. Certo? Ou seja, um valor diferente de 0, ele está ocupado. E daí, quando você executa essa instrução, você sabe que o valor anterior de lock está dentro do teu RX, do teu registrador RX. Aí é só ver se o que está lá é 0 ou 1. É 0 ou coisa diferente de 1. Se for 0, parabéns, está liberado, você pode ir. Certo? Essa é a ideia da Test and Set Lock. Então, por exemplo, antes de você entrar na região crítica, você chama uma funçãozinha que é a Enter Region, que está aqui, para entrar na região. E para sair, Leave Region. Beleza, claro que eu chupinhei esse código, né? Peguei o Tannenbaum. Como que funcionaria esse Enter Region? Você usa TSL com o teu registrador, óbvio que não é register, é algum registrador, e o endereço de memória da variável compartilhada, da variável de travamento. O que ele vai fazer? Bota o valor de lock que estava aqui e lá bota um valor 1, por exemplo. Certo? Aí o que é? Ele compara o que está no registrador com 0. Certo? Se jump not equal, tá vendo? Se não for 0 que está lá, se não for igual a 0, você volta para Enter Region. Ou seja, você fica testando a bagaça de novo. Percebe? Aqui é a espera ocupada. Não é 0, vai lá, faz a troca da TSL, faz a troca da variável de memória com o registrador. Troca não, desculpe. Lê da variável de memória para o registrador e coloca um valor diferente de 0 lá. Compara se o que tinha lá é 0. Se não for, lê do que está lá na memória e coloca o registrador. Lê o que estava na memória, coloca o registrador e naquele lugar de memória coloca um número diferente de 0. Testa se o que tinha lá for 0. Se não é, lê de novo, percebe? Está preso nesse laço. Até quando o que está lá for 0.
seja, até a trava está liberada. Caso em que ele simplesmente, veja, ele dá um jump para cá, ele pula para cá, somente se aqui não for igual a zero, né? Então, beleza, ele retorna e acabou. E você daí pode entrar na região crítica. E e ao sair da região crítica, eu tenho que chamar esse aqui, leave region. O que ela vai fazer? Ela simplesmente coloca zero naquela região da memória, dizendo, ó, tá livre. E sai. É assim que você implementaria. Então, dentro do teu programa lá, que está lá no teu processo, antes de entrar na região crítica, você faz uma chamada a esse procedimentozinho, e antes de sair, você faz uma chamada a esse procedimento. Ele vai usar TSL para justamente evitar que, enquanto ele está lendo e guardando algum valor dentro da tua variável de lock, do endereço de memória dessa variável de lock aí, mas ninguém esteja acessando esse bendito endereço. De fato, mas ninguém acessa a memória. Não é nem só aquele endereço. Ninguém acessa nada da RAM enquanto você está fazendo isso, tá? É assim que funciona. No caso da máquina de vocês, na arquitetura x86, não tem uma TSL, tem uma equivalente, mas um pouco diferente, que é a Exchange. O que a Exchange faz? Ela troca dois valores. Como assim? Ela troca de um registrador para um endereço de memória, e o que estava no endereço de memória ela coloca no registrador. Então, tu dá para ela, tá aqui a chamada dela, você dá um registrador e o endereço de memória, que é a tua variável de travamento. Ela vai pegar o que está no registrador e colocar lá, e o que tinha lá, colocar aqui. Certo? Ela vai fazer um exchange. Óbvio que vai ter que ter alguma coisa no meio do caminho aí, mas é exatamente isso que ela vai fazer. E vai fazer isso de maneira indivisível. É uma operação atômica. Isso que é legal, certo? Mesmo esquema bloqueando a memória. Então, como é que eu faria aqui com ela? Ó, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, move, eu coloquei a assembly do x86. Eu coloquei o valor 1 no meu registrador. Óbvio que não é register, é algum registrador teu. Aí, o que se faz? Se chama exchange entre o endereço da memória do tua variável de lock e esse teu registrador. Ele vai pegar o que tinha em lock, pôr no registrador, e esse 1 que estava no registrador, ele coloca em lock. Aí ele compara o valor do registrador para ver se é zero. Veja que o que estava em lock foi para dentro dele. Então ele vai ver o que estava em lock se é zero. Aí o que ele faz? Ó, jump not equal, ou seja, pula para onde? Para cá de novo, se não for igual a zero. Ou seja, tá o recurso travado. Aí o que ele vai fazer? Coloca 1 de novo no registrador, faz a troca registrador com memória, compara se o que estava lá na memória, que agora está no registrador, era zero, e fica rodando aqui. Agora, isso aqui, enquanto for diferente de zero. Agora, vamos dizer que seja zero, está destravado. Simplesmente vem para cá e retorna. E leave region, que é sair da região, você bota um zero no teu endereço de memória lá correspondente à variável de travamento. Então, é simples assim que você faz, certo? E ainda assim temos uns probleminhas. Mas, enfim, o que vai acontecer? No caso da espera ocupada, quando um processo quiser entrar na região crítica, ele vai verificar sempre se a entrada é permitida. Se não for, ele vai ficar num laço de espera, repetindo esse teste, repetindo sem parar essa verificação, até que ele possa entrar. Por isso que espera ocupada. Enquanto espera para entrar na região crítica, ele está se ocupando, fazendo alguma coisa, nem que seja testando aquele lá. E aí, sabe? É o bicho chato, certo? Aí, qual é a grande desvantagem da espera ocupada? Desperdiça CPU. Você dá um quantum para um processo e ele fica fazendo nada além de testar a bendita de uma variável ocupada. Mais do que isso, ele pode causar os bloqueios perpétuos. O que são os deadlocks, gente? Principalmente, na verdade, principalmente não, em sistemas com prioridades, isso abre muito para acontecer. Como assim? Primeiro, o que é um deadlock? Um deadlock ele se caracteriza por um conjunto de processos, tá? Em que cada um espera
por algo que o outro tem que fazer. E isso num ciclo, certo? Então, o A espera para o B, algo que o B tem que fazer, que para fazer está esperando algo que o C tem que fazer, que para fazer está esperando algo que o D tem que fazer, que para fazer está esperando algo que o A tem que fazer. Travou. Ali, travou. Isso aí em qualquer recurso, gente. Hardware, software, qualquer recurso, mas qualquer recurso mesmo está passível de ter deadlock. Basta ter essa dependência cíclica, certo? Danou-se. Esse, normalmente, aí, você tem deadlock por... Na verdade, o deadlock é sempre por um recurso. Ou, às vezes, nem que seja processador. Você pode pensar tudo na base de recurso. Há algoritmos para evitar e prevenir e prever até? Sim, mas eles são bastante limitados. Então, a gente nem cobre nesse curso. Mas só para mostrar para vocês como deadlock ocorre em qualquer lugar, está aqui deadlock em São Paulo. Tá? Olha só que interessante. Esse pessoal quer seguir aqui, ó. Mas para seguir, eles dependem desse pessoal sair da frente, que quer seguir aqui. Mas para seguir, eles dependem desse pessoal sair da frente, que quer seguir aqui, ó. Mas para seguir, eles dependem desse pessoal sair da frente, que quer seguir aqui. Mas para seguir, eles dependem desse pessoal. Perceberam o deadlock? Só tem uns escapadinha, porque não é uma coisa só. Há brechas aqui, então não é um deadlock perfeito. Mas se isso aqui fosse, pensa num trem. Acabou, gente. Acabou. Ninguém sai do lugar. Está preso. Então, deadlock pode ocorrer em qualquer coisa, desde que haja uma dependência cíclica. Esse para continuar depende desse, que para continuar depende desse, que para continuar depende desse, que para continuar depende daquele primeiro. Danou-se. Aí nós temos deadlock. Tá? No caso da prioridade, como isso pode acontecer? Imagina que você tenha dois processos, um de alta prioridade e outro de baixa prioridade. Veja que você teria um escalonador por prioridades. E o escalonador teu, assim, ele é radical. Ele sempre roda esse primeiro processo de alta prioridade, quando ele ficar pronto. O bicho pipocou, pronto, vai ter que rodar. É prioridade máxima. Nada pode ficar no caminho desse cara. Só que imagina que o B estava rodando e entrou numa região crítica. Sei lá, ele está tentando acessar um recurso. Na verdade, ele conseguiu, ele entrou. E aí o A pipocou. O A foi para a fila de prontos. Não sei se ele estava bloqueado, não sei. Ele foi para a fila de prontos. No que ele foi para a fila de prontos, é prioridade. Ele pegou, ele virou o primeiro da fila. O escalonador não quer nem saber. Pega esse cara e bota para rodar. Aí o A vai rodar, o que vai acontecer? Ele precisa entrar na região crítica que o B pegou. Só que o B já entrou. Então o A está na dependência do B soltar a região crítica. Certo? Só que o B não vai soltar tão cedo. Por quê? Porque ele é sem vergonha. Não, porque a prioridade dele é baixa. O SEO não vai escalonar ele tão cedo. Temos aqui uma coisa que se chama inversão da prioridade. De repente, você tem que rodar um com menor prioridade para liberar o de maior prioridade. Porque ele está travando. Simples assim. Sabe? E é interessante, porque esse cenário aqui que a gente viu fica muito pior se os processos usarem de espera ocupada. Veja, na espera ocupada, nenhum deles é bloqueado. Bom, vamos dizer assim, que toda vez que um tentasse entrar na região crítica e não conseguisse, ele fosse bloqueado. O processo A, mesmo sendo prioritário, ele tentaria entrar, foi bloqueado. Aí o escalonador não olha mais para ele até ele desbloquear, ou seja, até conseguir rodar o B e o B sair da região crítica. Aí desbloquearia o A e ele iria, beleza? Certo? Agora, e na espera ocupada, não há bloqueio. O A está sempre fazendo alguma coisa. O processador não faz ideia se aquilo é útil. O que ele sabe é, o cara está usando sim a CPU, ele não está bloqueado. Ele está em espera ocupada, lembra? Testando. E ele é muito prioritário. Eu não vou tirar esse cara daí até ele terminar. Ups. Porque, em última instância, o teu sistema pode ser tal aí que esse A, ele tem que rodar sempre, não importa. E ele vira bet, sabe? Ele ganha tudo aí, danou-se. Eternamente o bicho vai ficar aí, certo? Problemático, não é? Então, isso aqui, gente, deadlock está aberto para qualquer sistema. Basta ter
a dependência cíclica, certo? Bom, com isso nós vimos aí, um pouco além, né, mas enfim, espera ocupada. Uma alternativa à espera ocupada são as primitivas sleep wake up, certo? Que a ideia delas é que um processo não fique comendo a CPU enquanto não vai nada, além de testar, ou seja, enquanto ele está esperando que alguém saia da região crítica, ele não fica usando a CPU. E nessa brincadeira, outros podem usar a CPU enquanto esse cara não consegue entrar, o que faz muito sentido, certo? Então, como que você faz? Se cria duas primitivas que são chamadas ao sistema, são chamadas ao SO. E elas bloqueiam e desbloqueiam processos, ou seja, você as implementa como traps. Então, sleep, o que a sleep vai fazer? Ela bloqueia o processo que chamou sleep. Então, se o processo tenta entrar na região crítica e não consegue, ele chama sleep e fica lá dormindo, até que o processo saia da região crítica. E ao sair da região crítica, o que esse processo faz? Ele chama um wake up, que acorda quem está, os processos que estão dormindo. Isso aí é a ideia. Já a gente vai um pouquinho mais adiante, certo? E como eu implementaria essa ideia aí? Bom, sleep nós vimos, bloqueia quem chamou o sleep, certo? E o wake up, por exemplo, pode ter um parâmetro que é o ID do processo a ser acordado. Meio complicado, mas tudo bem. Uma alternativa é elas possuem um único parâmetro, que é o endereço de memória no qual elas bloqueiam. Então, se dá um sleep naquele endereço, o que o SO vai fazer? Vai associar aquele endereço uma fila de gente bloqueada naquele sleep, certo? E quando alguém der um wake up, você acorda o primeiro da fila, bota para rodar, e é isso. Tira do bloqueado. É uma outra implementação possível a partir de um endereço de memória que seja compartilhado, por exemplo. Tá? Vamos ver, então, uma aplicaçãozinha que mais adiante nós vamos ver, acho que na próxima aula já, problemas clássicos de comunicação entre processos. Na verdade, eu acho que na outra aula ainda, certo? Que a gente vai ver. Um desses problemas clássicos é o problema do produtor-consumidor, producer-consumer, bounded buffer também. Qual que é a ideia? E nós vamos ver isso daqui, como usar primitivas sleep wake para resolver esse problema. Qual que é a ideia? Isso aqui é bastante comum em SEO, gente. É o seguinte, você tem um buffer, uma região de memória, um arranjo, por exemplo, em que mais de um ou mais processos ficam colocando coisas nesse arranjo, e um ou mais processos ficam lendo coisas desse arranjo. Então, um ou mais processos escrevendo e um ou mais processos lendo. Não é quem escreve não pode escrever onde os outros já escreveram. Tem que escrever nas posições vazias. Como assim posições vazias? Veja que não tem nada realmente vazio lá. Sempre tem alguma coisa. Você tem que dizer, ó, até aqui é coisa não lida. A partir daqui é coisa lida. Ou o contrário, né? Até aqui é coisa que colocar no leiro. A partir daqui já está lida, pode sobrescrever, certo? Então o que vai acontecer? Os problemas ocorrem nos extremos. Um leitor tenta ler de um buffer que está vazio, ou seja, ninguém colocou nada útil lá, você está tentando ler. O que vai acontecer? Você tem que dormir. E um escritor tenta colocar num buffer cheio, ou seja, já lotou o teu arranjo, não tem como colocar mais coisas, ninguém leu ainda, você não pode sobrescrever o que não foi lido. Então, você vai dormir porque o buffer está cheio. E aí tem uma outra questão, certo? Quando chega um consumidor e ele consome um item, ele tem que verificar se antes dele ter consumido, ou seja, antes dele ler, se o buffer não estava cheio. Se estava cheio, ele dá um wake up para acordar algum produtor que estivesse dormindo lá esperando. Pode ser que nem esteja, mas se tinha algum, se acorda para que ele coloque o item dele. Da mesma forma, quando um produtor coloca algo no buffer e vê que antes o buffer estava vazio, ele pensa nada, né? Mas enfim, pode ser que tivesse um consumidor dormindo aqui esperando. Então, dá um wake up no consumidor. Então, é assim que vai funcionar isso daqui, certo? E como eu disse, é bastante comum. Então, por exemplo, a fila dos processos para impressão. Você tem um monte de processo mandando para a fila de impressão e o daemon da impressora está lendo. É um problema produtor-consumidor. No caso, tem um só lendo, mas é um consumidor, mas tem mais de um produtor, que é todo mundo que está mandando para impressão.
Nós vimos já esses problemas aí do que pode acontecer de pepino, né, minha gente? Bom, então como que a gente vai implementar isso daqui com o Sleep Wake Up? Você vai precisar, obviamente, do buffer, né? Que é sei lá, um arranjo na memória. E vai ter uma variável count aqui que vai contar quantos dados tem no buffer. Ou seja, gente, você pensa assim, é como se fosse uma pilha, né? Ele vai empilhando coisas novas e o outro vai lendo, vai desempilhando. Pode ser assim. O produtor, antes de colocar alguma coisa no buffer, ele verifica o valor dessa variável, para não colocar em buffer cheio. Se a variável está com o valor máximo, o buffer está cheio, ele vai dormir, ele chama sleep. Caso contrário, ele coloca algo no buffer e incrementa esse contador. E do lado do consumidor? O lado do consumidor, o que ele faz? Antes de ler algo do buffer, ele tem que saber se tem algo lá, porque sempre tem alguma coisa, mas se o que tem lá é passível de leitura por ele, ou seja, se ele pode ler o que está lá. Aí ele olha count. Se aquilo for zero, esquece, não tem nada. O que tem lá é lixo. Então não leia do buffer que você vai ler lixo. Então, vá dormir. Ele chama um sleep, certo? Se não for zero, ele lê e decrementa essa variável. E aí acontece aquilo que eu falei, né? Que você testa essa variável toda vez para ver se precisa acordar o produtor, no caso do consumidor, e o consumidor, no caso do produtor, tá? E como que eu vou fazer isso? Tá, se o produtor tentar depositar um dado, a gente fala uma mensagem, qualquer dado no buffer, o que ele vai fazer? E o buffer está cheio, ou ele vai ser suspenso até que o consumidor retire pelo menos um dado do buffer. Ou seja, quando retirar, quando ler algo, o consumidor tem que testar esse count para ver se o buffer não estava cheio. Se estava, acorda o produtor. E se o consumidor tentar retirar algo de um buffer vazio, ou seja, count é zero, ele vai chamar um sleep, como eu disse. Tá? E quando um produtor colocar algo, ele tem que testar o count. Ou se o count era zero, pode ser que tenha um consumidor dormindo. Aí ele dá um wake up nos consumidores. Tá? Então, o pseudocódigo aqui em C, né, um pseudo C, poderia ser o seguinte, ó. Tem o que, ó, 100 elementos no buffer. E o meu contador, zero, ou seja, por enquanto não tem elemento. O meu buffer está vazio, o que tem lá é lixo. Então, o que o produtor vai fazer? Ele está num laço eterno produzindo coisa. Ele produz um item. Gente, sei lá o que é isso. Pede para o usuário, pega na rede, espera o usuário mandar uma impressão. Ele produz um item. Tá? Leve o tempo que for. Aí o item está produzido, certo? Está aqui com ele e ele precisa colocar no buffer. O que ele vai fazer? Ele verifica aqui, ó. Se o valor de count for n, ou seja, o contador de itens no buffer for o máximo, meu n, vai dormir, filho. E aqui ele trava aqui. Ele é bloqueado aqui, lembra? Ele só será desbloqueado no evento, se alguém chamar o wake up. Quando alguém chama o wake up, ele é desbloqueado e vem aqui. Porque acordaram ele, então ele... deve dar. Não vai testar de novo. Ele insere o item, incrementa o contador, e aí ele verifica. O contador agora é 1. Putz, se for, quer dizer que era 0. Se era 0, pode ser que tenha um consumidor dormindo. Acorde o consumidor. É isso que o produtor faz. E do lado do consumidor? É quase a mesma coisa. Certo? Ele vê aqui, ó, o contador é 0, não tem o que ler, não tem o que consumir, vai dormir. Ele vai ficar bloqueado aqui até alguém chamar o wake up. Quem que chamaria? Tá aqui, ó, wake up consumer, tá vendo? O produtor que dá um wake up nesse cara. Aí ele foi dormir. Se alguém acordar, ele vai ler o item. Se foi acordado, alguém produziu. Decrementa o que tá lá. E vê, opa, agora tem n-1 itens, mas espera aí. Se eu acabei de ler 1 e agora tem n-1, o que significa? Que tinha n, certo? Se tinha n, estava cheio. Então eu acordo o produtor. Lembra aqui que esse cara aqui, quando for n, fica dormindo até alguém acordar? É aqui que ele é acordado. Gente, eu não estou dizendo que ele aqui que ele é acordado, isso. Aí, quem que vai rodar? Meu, isso aqui é uma chamada, uma trap, uma chamada SEO, o SEO que vai escolher. Aí, quando esse cara voltar a rodar, aí ele tá aí, ó. Consome o item. O que consome o item? Cara, ele leu o dado, sei lá, o que ele vai fazer com isso? Sabe? Vai de cada programa. Então, essa estrutura básica aqui, no problema do produtor consumidor com Sleep Wake Up, tá? Qual que é o problema disso daqui? Gente, não tem restrição ao uso da variável
count, tá? Pensa então, o que que significa? Podemos ter uma condição de corrida a count. Veja que count é lida, modificada e modificada pelos dois. Tem uma condição potencial de corrida count. Count é uma região crítica, porque ela é compartilhada, tá? Pensa essa situação aqui. O buffer está vazio. Aí o consumidor acabou de ler a variável count, certo? Aqui, ó. Ele tá, o consumidor, né? Ele tá aqui, ó. Count. Count igual a 0. No que ele terminou de ler, mas antes de executar sleep, veio uma interrupção e o escalonador escalona no outro processo para executar. Aí roda lá pelas... Não rodou ainda o consumidor de novo. Roda o produtor. Ele insere um valor no buffer, lembra o produtor, ó? Ele veio, ele insere, ele olhou lá o count não é N, ele inseriu um item no buffer, certo? Lembra que o count era 0. O consumidor veio, leu o count 0 e aqui ele foi interrompido. Aí veio o produtor, leu o count é 0. Aí ele vê, count é igual a N? Não. Então insere o item lá. Agora count é 1. Count é igual a 1? É, opa, acorda o consumidor. Acorda, consumidor. Tá? Beleza. Aí, só que o que vai acontecer, gente? Olhando aqui nesse código, quando ele der um wake up no consumidor, o que o wake up faz? O wake up vai lá e tira o consumidor da lista da fila de bloqueados e coloca na fila de prontos. Aí eu pergunto para vocês, ele está na fila de bloqueados? Onde ele foi interrompido? Antes de executar sleep. Ele não está na fila de bloqueados. Pro SO, não tem ninguém bloqueado aqui. Quando ele chama wake up, ele diz, tem alguém dormindo lá? Não. Beleza, deixa quieto. Aí o SO escalona de novo o consumidor. Onde o consumidor vai continuar? Onde ele parou. Ele já tinha testado o count, ele ia chamar sleep. Agora ele chama sleep. E ele é posto onde? Na fila de bloqueados. Quantos itens tem no buffer? Tem um. Lembra? O produtor acabou de produzir. Mas ele foi bloqueado com 0? Sim, porque quando ele leu era 0. Mas entre ele ver que era 0 e dormir, um consumidor foi escalonado e botou alguma coisa lá. E deu um wake up. Só que não tinha ninguém dormindo, não tinha ninguém bloqueado. Porque esse daqui, antes de ir dormir, foi tirado da CPU. Aí, quando esse aqui volta, ele vai dormir, mas ele já perdeu o sinal de wake up. Ele já perdeu, certo? Esse aqui eu já falei isso aqui, é o grande problema, certo? Mais cedo ou mais tarde, gente, o que vai acontecer? O produtor vai ficar produzindo, o consumidor está dormindo, e vai encher o buffer. Quando encher, o que vai acontecer? Count N, ele vai dormir. É isso que vai acontecer. E nós vamos ter o consumidor dormindo e o produtor dormindo. Coisa meiga isso aqui, né, minha gente? É isso que vai acontecer, tá? Qual que é o problema? A essência desse problema aqui está justamente no fato do consumidor ter sido interrompido entre ele ter decidido que tem que dormir, mas antes de dormir. Antes de chamar, antes de fazer a trap, especificamente. Então, ele decidiu, eu vou pedir para ir para a fila de bloqueados, mas não fui posto lá. E daí, quando deram um wake up, o sinal foi perdido, certo? Foi aí que aconteceu o problema. E que solução é dada para isso daí? Uma solução que se pensou foi criar um bit de espera de wake up. Como assim? Quando o wake up é mandado a um processo e esse não está dormindo, você faz um bit 1. Você cria, tem um bit 1 aqui esperando que rolou um wake up. Porque daí, se esse processo for dormir, ele olha antes de dormir se esse bit é 1. Se ele vai dormir, eu vou dormir. Opa, mas já tem um bit aqui dizendo que eu devia estar acordado. Então, ele não vai dormir. Legal. Funciona que é uma beleza, mas só quando você tem 2 processos.
Quando você tem vários processos nessa brincadeira, gente, você precisa de vários bits e a coisa começa a ficar realmente complicada de gerenciar isso. E vai, obviamente, sobrecarregar o sistema nessa parte de gerenciamento. Então, deve ter uma solução melhor. Na verdade, tem, e essa solução foi dada e são semáforos, que é a nossa próxima aqui, certo? Semáforos, eles nasceram com o Dijkstra. Esse cara fez um monte de coisa. 1965 que foi criado, certo? E para que ele foi criado? Para contar, inicialmente para contar esse número de wake-ups que poderia estar acumulado. Ele é basicamente uma variável, um contador, uma variável inteira, né? Para controlar recurso, acesso a algum recurso compartilhado. Simples assim. O que ele vai fazer armazenar dentro dele? O número de wake-ups? Como assim? Quando um wake-up era dado, gente? Quando se produzia um recurso. Então, ele vai generalizar um pouco mais isso aí. Toda vez que você produz um recurso, você incrementa esse contador. Então, ele é um contador de quantos recursos estão disponíveis no momento no sistema. Então, se o teu semáforo for 0, não tem recurso disponível. Vá dormir se você quer ler. Certo? Se o teu semáforo for maior do que 0, tem aquele número de recursos. Veja que não é qualquer número, ele conta os recursos, ele diz exatamente o número de recursos, certo? Então, que operações você tem? Você tem uma de incremento, estou gerando mais recursos, e decremento, estou retirando recursos. Então, você tem as operações de down e up. Up para incremento e down para decremento, certo? Que são generalizações de sleep wake up. Então, quando você dá um down no semáforo, também chamado de wait, veja, para lembrar um pouco mais de sleep wake up, né? Primeiro, down no semáforo, essa operação, o que ela vai fazer? Ela vai verificar se o semáforo é maior do que 0. Se for, ele decrementa, faz ele ser 1 a menos. E continua, entra na região crítica, é isso, vida que segue. Se ele for 0, no entanto, tá travado aí, minha gente, não tem recurso. Você está tentando dar essa variável não pode virar negativa, então está tentando fazer down no negócio que já é 0. Aí o que você faz? Bota o processo para dormir. Ou seja, ele é bloqueado. Tá? Então você chama down antes de entrar na região crítica. Toda vez que você quiser usar um recurso, antes de usar o recurso, efetivamente você chama down, certo? E up é o contrário. Up, ele incrementa. Então, o que ele vai fazer? Ele pega o semáforo e soma 1. Tem um recurso livre a mais. E aí, se houver processos dormindo nesse semáforo, escolhe um deles e desbloqueia. Lógico que isso aqui é do ECO, o ECO que tem que fazer, certo? Então, e desbloquear significa o quê? Significa permitir que ele continue após ele ter chamado down. No que ele deu down na instrução seguinte, tá? E quando eu uso isso daqui, eu uso sempre que um processo liberar um recurso. Uma otimização normalmente feita, gente, não é assim, deixar que o cara... Veja que o cara já deu um down. Quando eu dou um up, certo? Eu nem mexo no contador, veja, que tecnicamente, eu dei um up no negócio, eu teria que fazer... Se eu incrementei antes, eu teria que fazer o decremento. Certo? Uma otimizaçãozinha não faz isso, só testa. Se tiver alguém dormindo, só manda ele para prontos e acabou. Por quê? Porque você vai incrementar, mas se zero ela, vai decrementar. Então, tranquilo, tá? Isso. Bom, um ponto importante sempre é que, assim como tudo que a gente tinha visto hoje, essas operações também têm que ser atômicas, tá? Ou seja, não tem como interromper uma operação de semáforo no meio, um down ou um up. Ninguém acessa o semáforo, que é uma variável compartilhada, até que o down ou o up tenham ser completado. E o que significa se completar? Verifica o valor, altera, lembra? Incrementa ou decrementa, certo? Acorda algum processo ou põe para dormir processo. Isso tudo tem que ser feito de maneira atômica. Então, por isso, são implementadas normalmente como traps, chamadas ao SO. E o SO, para fazer isso, aí sim, lembra que a gente tinha visto que era uma ideia ruim, desabilitar interrupções? Não, quando é o SO. Ele pode desabilitar
as interrupções enquanto está testando o semáforo. Ele não será interrompido. Simples assim. Ah, mas se tiver múltiplas CPUs, tem umas múltiplas linhas. Sim, então você protege cada semáforo com uma variável de lock. Ou seja, mesmo o SO para acessar o semáforo protege com uma variável de lock, que daí se trava o bendito do barramento da memória, certo? É assim que você vai ter. Todo cuidado é pouco, gente, porque, meu Deus, para reproduzir esse tipo de erro é um inferno na Terra. Nós já falamos que lá no meio do inferno tem um monte de gente fazendo isso, certo? A ideia do semáforo, ela nos permite dois tipos de semáforo. E elas são usadas até hoje, gente. Um deles são os semáforos comuns, os gerais, que são os semáforos de contagem. É aquele que nós vimos até agora, né? Você conta os recursos, vai liberando, vai incrementando, daí vai decrementando. Ele nunca pode ir para baixo de zero. Perfeito. Então, nós vimos, inicialmente, você inicia a variável, o semáforo, uma variável compartilhada, né, com quantos recursos tem disponíveis. Cada processo que precisar de um recurso antes de usar chama um down, e só usa depois de sair do down, e cada um que libera um recurso chama um up. E é isso. Tá? Se o contador for a zero, todo mundo que for dando down vai bloquear. Up bloqueia? Não, porque o céu é o limite aqui, né, minha gente? Não tem limite para recursos livres. Né? Então, uma possibilidade, e veja aqui que essa implementação está com espera ocupada, gente. Você pode implementar semáforos com espera ocupada. Você vê aqui, ó, se meu semáforo é maior do que zero, se não, ele vai ficar testando aqui, ó. Se sim, o que eu faço? Decremento, entro na região crítica e depois eu incremento. Então, esse aqui é um down e esse aqui é um up. Implementado com espera ocupada. Lembrando que tudo isso aqui tem que ser atômico, tem que ser indivisível, para que as coisas não deem pepino aqui, ó. Se for escalonado bem aqui, nós vimos que dá problema, certo? Uma segunda implementação possível, não, espera ocupado, esquece, que é o que você tem, você associa uma fila de bloqueados, de processos bloqueados, a cada semáforo, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você dá um down num determinado semáforo SI, ele vê, se o valor dele é maior que zero, ele simplesmente decrementa e o processo segue a vida, gente, tem recurso. Se não, ele bloqueia o processo e associa ele à fila QI, que é a fila de bloqueados do processo SI. E um up em SI? Aí entra aquilo que eu acabei de falar, né? Se a fila estiver vazia, beleza, incrementa, tem um recurso livre, parabéns. Se não, simplesmente acorda um processo dessa fila e tira dela. Põe na fila de prontos. Um dia ele vai ser escalonado. Mas não precisa incrementar SI. Por quê? Porque esse cara... Por dois motivos, gente. Esse cara, para estar nessa fila, ele chamou down. Ele não vai chamar down de novo. Certo? Então, o recurso já está alocado a ele. Ele só não usou porque não foi escalonado, mas a qualquer momento ele pode ser escalonado. Então, é isso. O recurso ficou livre, mas já foi dado para alguém. Certo? Perfeito? Então, vamos lá. E o segundo tipo, esse aqui é um semáforo de contagem. O segundo tipo, ele é um binário, um semáforo binário. É o chamado mutex, certo? Para fazer o quê? Exclusão mútua. Daí que veio o nome, Mutual Exclusion Semaphore. Semaphore, se eu não me engano, certo? E você pode ter também binário, como eu falei, ou booleano. Tanto faz. Basicamente, ele só tem dois valores, gente. 0 ou 1. Tá? Então, ele conta os recursos? Sim, quando tem um só recurso. Mas quando eu tenho um só recurso? Sei lá, quando você está, por exemplo, a memória. Parabéns, você só tem uma memória. Só tem uma RAM no teu computador. É isso. Ou então algum trecho de código, ou alguma variável compartilhada, o que for. Uma coisa que seja única. Não tem mais de uma cópia daquilo que ele possa usar. Certo? Então, é para isso que serve o mutex. Basicamente, como que vai funcionar? Como antes. Antes de entrar na região crítica, tenta dar um down no teu mutex. E depois de sair da região crítica, dá um up. Veja que ele se comporta de maneira muito semelhante às variáveis de travamento, com uma vantagem. Esse cara é atômico, ou seja, é indivisível, uma operação só. Tá? O hardware nos ajuda com isso.
E só que tem uma diferença. A variável de travamento, ela era assim: 1 está travado, 0 está destravado. O mutex não, né? 1 quer dizer que o recurso existe, então ele está destravado. E 0 quer dizer que o recurso não existe, então ele está travado. A interpretação é diferente. Então, vai lá. Como que você vai funcionar o teu processo? Se o teu mutex estiver desbloqueado, ou seja, a região crítica está disponível, você deu um down. Ele era 1, ele vira 0, e você segue a vida, você entra na região crítica. Se ele estiver bloqueado, ou seja, ele é 0, quem fez um down nesse 0 fica bloqueado até que alguém faça um up nesse mutex, liberando a galera que esteja esperando nesse down. É óbvio que ele liberar um só, certo? Uma vez que você saiu da região crítica, você chama um up para liberar o recurso. E aí, como eu disse, se uma ou mais threads tiverem... Thread é o processo, né, gente? Depende do teu modelo. Tiver bloqueado nisso daí, você joga lá para a fila de prontos e em algum momento ela vai rodar, né? O escalonador que vai escolher. Beleza? Então vamos ver aqui uma implementaçãozinha, um exemplo, usando Exchange, no x86, assembly mesmo. Então aqui, quando eu estou travando, antes de entrar na região crítica, o que eu vou fazer? Eu vou chamar mutex lock, vou travar o mutex. Veja que não é vocês que fazem isso daqui. Isso aqui é uma chamada ao sistema, o SO que vai fazer. E ele pode ter implementado algo assim. O que ele vai fazer? Bota 0 num determinado registrador. Faz o exchange lá desse registrador com o mutex. Ou seja, 0 vai parar em mutex e o que tinha em mutex vai parar no registrador. Aí ele compara. O que tinha nesse registrador é 1, ou seja, o recurso estava livre. Se era 1, ele pula para OK e retorna. O que é esse jump zero, né? Então, o que ele compare? Ele faz o quê? Ele faz uma subtração para comparar e te dá o resultado. Se o resultado for 0, os dois eram iguais. Aí ele pula para cá e você sai da função. Agora, vamos dizer que não fosse 0. Lá tinha 1. Então, ele botou 0 no registrador. Não, lá tinha 0, perdão. Não foi 0. Estou confundindo as coisas. 1 quer dizer que estava livre, né? Então, não tinha. Ele compara aqui. Se for 1, estava livre. Jump zero. Ou seja... O registrador que tinha lá é 1. Quando eu comparo com 1, ele é igual, então pula para cá. Feliz estou, certo? Agora vamos dizer que ele não estava livre, lá era 0. Então, quando eu comparei aqui, register vai ter 0. Ele vai pular para OK? Não. Não, porque não são iguais. Aí o que ele vai fazer? Chama thread yield, ou seja, libera a thread. Nesse modelo, note que ninguém foi bloqueado. A thread simplesmente largou o osso. Ela disse, não, escalou na outra aqui. Então, ela evita a espera ocupada, naquele sentido de ficar lá, mas ela não é bloqueada. Já temos um terceiro modelo de como implementar esse negócio aqui. Você pode ter bloqueado ou não. Isso daqui. Fica mais fácil bloquear, porque você não precisa ficar procurando na fila de prontos alguém que esteja esperando aqui, certo? E que você tem que marcar de alguma forma. Ou esperar ele ser escalonado de novo. Então, mas enfim... Aí Sim, tá, ele larga o osso. Então, ele voltou para a fila de pronto. Outras threads foram escalonadas. Quando ele voltar a rodar novamente, ele vem para cá. O que isso aqui é? Um jump para ele executar de novo o down no mutex. Aqui ele está fazendo down no mutex. Certo? Veja, porque ele está tentando pôr 0 na esperança que ela tivesse 1. E quando ele já usou a região crítica. Ele já usou a região crítica. O que significa? Que tinha 1. Tinha 1, ele comparou, pulou para cá, usou a região crítica. Aí ele chama unlock no mutex. Ou seja, ele simplesmente bota 1, dizendo que o recurso está livre no mutex e retorna. Isso aqui, por que a gente vê essa implementação? Se vocês fizerem threads em espaço do usuário, você pode implementar lá, não precisa do kernel para isso. É uma alternativa no espaço do usuário, porque daí sim, tu não precisa de fila de bloqueado, né, minha gente? Não precisa bloquear o pessoal aí de maneira falsa, só dá um yield, só no espaço do usuário. Da mesma forma, se vocês preferirem implementar com TSL, com TSL é um pouquinho mais complicado por causa de como a TSL é mais amarrada. Veja, Exchange muda, faz a troca do que está no registrador para a memória e da memória para o registrador. Então eu posso botar o que eu quiser nesse registrador e na memória. Aqui não. Aqui a TSL, ela é especificada de tal modo que pega o que está na memória, coloca no registrador e bota um valor diferente de 0 na memória.
por exemplo, 1. Né? Então, o que você vai fazer? Você tem que trabalhar com o zero, a tua única certeza é o zero. Então, ela faz a troca e compara com zero. E aí eu preciso mudar o entendimento do mutex. Eu tenho que fazer com que 0 seja livre e 1 bloqueado, como uma variável de travamento. E aí a gente viu isso aqui, como fazer com TSL, né? Beleza, verifico se é 0. Pulo se é 0 para cá. Beleza, se é 0 quer dizer que estava livre. Tá? E agora eu tinha feito um número diferente de 0. Agora vamos dizer que não fosse 0. Tá, tivesse um número qualquer. Na hora que eu comparar, ele vai aqui, ó. Pule se deu 0, certo? Não deu. Então, Fred yield. Mesma coisa, larga o osso. Quando voltar, você tenta novamente. De novo, em espaço do usuário. Aqui o unlock não muda. Então, são duas maneiras de implementar essa ideia em espaço do usuário sem precisar do kernel. O kernel vai fazer assim? Cara, depende do teu SO. Normalmente, os que você tem na máquina, aí não, eles botam uma fila de bloqueados. Mas o SO mais simples, que não precise de filas de bloqueados e tal e coisa, pode muito bem implementar assim. Fica se é pouca coisa, fica mais fácil sempre de implementar, né? Beleza? Então, esse aqui é como a gente trabalha com semáforo. Semáforo, então, eles vão ser extremamente úteis para fazer a exclusão mútua, impedir que mais de um acesse a mesma região, né? Mas não só isso. Eles também podem ser usados para sincronização de dois processos ou threads, não importa. Thread é até mais fácil, porque as variáveis compartilhadas são as variáveis globais, né, do processo. Olha só, pensa assim que você tenha dois processos, duas threads, que seja. Cada uma com o comando lá, a primeira tem o comando C1 e a C2. Até aí tudo bem. Claro, tem muito mais do que isso, mas vamos focar nesses dois. Suponha que eu quero que o C2 seja necessariamente executado depois do C1. Quando eu iria querer fazer isso? Gente, acesso à base de dados. Vocês precisam disso. Então, eu preciso que isso aqui, que seria, sei lá, uma leitura, ocorra só depois dessa escrita, sabe? Eu preciso, por exemplo. Então, eu preciso que esse ocorra só depois desse. Como que eu posso fazer para garantir isso? Você pode fazer usando semáforo. Como assim? Comece com uma variável que os dois usem, né? O semáforo deles. Ela é 0. O que significa? No semáforo up-down, né? Ó, tá travado. Não tem esse recurso. E aí, o que você faz? Imediatamente após C1, você dá um up. Imediatamente antes de C2, você dá um down nessa variável. Veja que ela começa em 0. Então, se esse cara aqui roda antes, ele vai ficar travado aqui. Até quando? Até quando esse cara executar up. E quando ele vai executar up? Só depois de executar C1. Então, você garante que C2 só será executada depois que C1 for. Sincronizou. Garantiu por meio de um semáforo. Essa é uma das grandes utilidades dele. Aí, o que a gente tinha visto? A gente tinha visto com o Sleepwake, o produtor consumidor, né? Vamos ver agora com o semáforo, porque com o Sleepwake nós vimos o probleminha que podia ter lá do gato e o cachorro dormindo, né? No caso de semáforo, nós não temos mais esse problema de perder o sinal, porque basicamente a gente conta os recursos livres. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso de 3 coisas, 3 semáforos. 2 deles me contam os recursos livres. Por que 2? Já chegamos. E um deles controla o acesso ao buffer, porque eu não quero 2, lembra do arquivo de impressão? Não quero 2 carinhas escrevendo na mesma posição no buffer ao mesmo tempo. Não bom. Então, o que eu vou fazer? Um controla o buffer, ou seja, o arranjo da memória lá. Só um por vez acessa esse arranjo. Estamos sendo bem radical nisso daí. Depois nós vamos ver mais adiante que dá para afrouxar isso em alguns casos. Tá? Mas então vou precisar desse cara. Esse cara é o quê? Obviamente o mutex. Porque ou tá dentro ou tá fora. Certo? E quantos arranjos tem? 1. Então é isso. Ou ele tá livre ou tá ocupado. Esse é o meu mutex. Então chegamos aí. Tá. Na verdade tá aqui, na próxima. Esse mutex vai permitir a exclusão mútua no meu buffer, naquele arranjo. Como ninguém tá
tá usando ele no início, né? Ninguém está acessando, ele começa com 1. Tá. E aí eu preciso contar os recursos. Vamos lá, eu tenho 2 carinhas envolvidos. Primeiro é o produtor, tá? E o segundo é o consumidor. Pensa num produtor mesmo, ele está produzindo coisas e ele quer mandar para o consumidor. O que é um recurso que ele precisa usar? Caixas. Então, o produtor precisa de caixas para colocar o produto dele dentro, para mandar para o consumidor. Certo? E o que o consumidor, qual que é o recurso que ele precisa? O que está, é a caixa com o que está dentro. Então, você vai ter o quê? O buffer, nada mais o arranjo é um monte de caixas. Mas não é toda caixa que é recurso para o produtor, ele só pode colocar em caixa vazia. Então, você vai ter um contador que vai contar o número de recursos, o número de itens que estão no buffer, ou seja, o número de slots que estão ocupados. Certo? Ou seja, o número de cheios. Quanta coisa está ocupada. Certo? Como está inicialmente vazio, ele é 0. Esse é um recurso aí que quem vai usar é o consumidor, né? Na verdade, os dois vão acabar acessando as coisas, né? Mas ele vai tirar da caixa cheia. E da mesma forma, você precisa contar quantas caixas vazias tem aí, quantos espaços vazios. Então, o número de slots no buffer que estão vazios, que é os recursos para o produtor utilizar. Tá? Como o buffer está vazio, qual é a situação inicial? A situação inicial é, ninguém está acessando o arranjo, então o mutex é 1, está livre. Né? Não tem nada útil colocado nesse arranjo aí. Então, o número de vazios é o máximo, é o tamanho do teu arranjo. E o número de cheios é 0. Tá? E como esses 3 vão interagir? Tá aqui, minha gente. Depois eu vou pedir que vocês deem uma olhada no slide aí, para poder enxergar melhor. Tá? Então, eu começo aqui, tem o mutex, que é para acessar lá o meu buffer, ele começa 1. O número de vazios é N e o número de cheios é 0. Não tem cheio, porque não tem dado, né? E tá cheio de vazio, né? Então tem N. Beleza? O que o produtor vai fazer? Ó? Ele tá num laço aqui, ó. Um laço infinito, sem parar. Ele produz um item, já vimos isso. Deus sabe como. Aí o que ele vai fazer? Ele dá um down no empty. Veja, ele vai colocar um item numa caixa. Então ele decrementa o número de caixas vazias. Aí ele vai colocar no arranjo essa caixa com o negócio dele lá. Aí ele dá um down no mutex, tenta travar o buffer, coloca no buffer o item, libera o buffer para alguém que queira usar. Veja aqui. Esse aí, mais ninguém acessa enquanto ele está lá. E daí ele dá um up no full. Sabe? Porque ele acabou de colocar uma caixa no buffer, ele aumentou o número de posições cheias nesse buffer. Ele incrementa o full. E o lado do consumidor é quase a mesma coisa, só que o que ele vai fazer? Ele dá um down no full. A partir do momento que ele pega, ele tira o negócio da caixa, ele deixou uma caixa vazia lá. Então ele decrementa o número de cheios, certo? Aí o que ele vai fazer? Ele dá um down no mutex para poder efetivamente retirar o item lá do buffer, e uma vez que ele retirou, aí ele aumenta o número de vazios. Veja que essas duas operações, dá um down no full e dá um down no mutex, o que ele vai fazer? Ele primeiro, aqui, no produtor, quando ele vai travar aqui? Dá um down no empty, certo? Quando o empty for 0. Ou seja, quando não tiver caixa vazia para ele colocar. Se não tem caixa vazia, o buffer está cheio. Então ele vai dormir aqui. Por que ele vai entrar e acessar o arranjo se ele sabe que está cheio? Só depois de alguém tirar alguma coisa e der um up nesse cara aqui, que ele vai ser acordado e vai tentar. Pode ser que ele tenha que dormir aqui porque alguém já está lá dentro. Certo? Mas que ele vai tentar. Aí, terminado, ele colocou um negócio lá, aí que ele vai dar um up no full. Da mesma forma aqui. Por que ele vai dar um down no full primeiro? Porque você vai entrar num arranjo para ler, certo? Se ele está vazio, ou seja, full é 0. Não dá, né? Então, o que você faz? Já fica travado aqui até ter alguma coisa útil. Certo? Então, isso aqui funciona. Isso aqui não dá pau se você fizer desse jeito. Com muita ênfase no se.
Por exemplo, vamos dizer que você, programador descuidado, sem querer, inverteu a ordem. Veja, olha aqui no consumidor, down empty, no produtor, down empty, down mutex. Vamos dizer que você inverteu, down mutex, down empty. Que mal faz inverter? Não sei, vamos olhar. De início, vamos dizer que não tem, ele está cheio. Ou seja, você, produtor, não consegue, não tem vazios. Então, você não consegue colocar mais coisa lá. Então, o número de vazios é 0. E tem alguém usando, sei lá se é outro produtor ou consumidor, mas tem alguém usando o meu buffer. E se o número de vazios é 0, adivinha, o número de cheios é N, né, minha gente? Fica meio esquisito, certo? Beleza. Aí quem roda? O produtor, ele vai dar um down no mutex. Olha como fica aqui, ó. O mutex de 1 vai para 0. Eu tô nessa linha aqui, ó. Tô nessa linha aqui. Dei um down. Aí vamos dizer que o escalonador, nós sabemos que não é escalonador. Toda vez que eu falo, o escalonador vem, rolou uma interrupção por algum motivo, o escalonador escolheu, né? Vem o escalonador e roda o consumidor. Aí o consumidor vai lá e dá um down no full. Olha aqui, ó. Tá, tudo bem. Essa era a situação que tinha, né? Manteve, ele deu um down no full. De N foi para N-1. Tudo bem. Aí vem o escalonador e escalona o produtor. Ele já tinha dado um down no mutex, ele vai dar um down no empty. Opa, ó, ele tenta dar um down no empty, ele tá travado, porque o empty é 0. Tudo bem. Foi bloqueado, o escalonador escalona o consumidor. Aí o consumidor, ele tinha acabado de dar um down no full. Tá vendo aqui, ó? Então, ele vai fazer o quê? Passar para a próxima linha. Dar um down no mutex. Opa, mas o mutex é 0. Ih, ele ficou travado. Perceberam o probleminha do deadlock aqui, minha gente? E por que ele aconteceu? Porque antes de ver se você podia entrar no arranjo, antes de ver se tinha razão para você querer entrar no arranjo, você tentou entrar no arranjo. Você pegou o arranjo. É meu, eu tô dentro. E aí você diz, eu não precisava, então eu vou dormir. Danou-se, porque ninguém mais consegue entrar para tirar as coisas e te acordar. Do mal. Isso aqui você pode generalizar, minha gente. Veja, tudo que eu fiz foi inverter essas duas. Só. Tá, aqui eu só narrei o que estava acontecendo aqui. Certo? Só inverti essas duas. Via de regra, isso aqui vai acontecer toda vez que você fizer um cruzamento assim. Ó. Veja, aqui eu usei 2 semáforos, S e Q. Num processo, eu dei um down S, down Q. No outro, down Q, down S. Cara, basta fazer esse cruzamento aqui que danou-se. Tá? Porque, opa, foi demais. Imagine que o que vai acontecer aqui? P0, ele executa down S. Tá? E vamos dizer que seja o mutex. Então, beleza, ele executou. Aí veio o escalonador, botou aqui, ó, down Q. Aí veio o escalonador, down Q. Não dá mais, porque era mutex. Esse aqui ele transformou em 0. Então, esse aqui fica bloqueado. Aí veio o escalonador, não dá. Por quê? Porque esse cara deu um down no S. E aqui ele vai ficar bloqueado. Percebe que esse aqui está precisando que o P largue o osso fazendo up S. Mas para fazer up S, o P precisa que esse cara aqui que está travado largue o osso dando up Q. Temos um deadlock aqui, minha gente. Então, esse tipo de inversão aqui é muito fácil de ocorrer. Porque, vejam, são processos diferentes, são códigos distintos. Você tem que ficar esperto com isso. Tá? E é por isso que muitas linguagens te ajudam com algumas facilidades que a gente vai ver mais adiante. Certo? E ele é especialmente danoso com threads, né? Porque thread opera no mesmo espaço de endereçamento. Aí já viu. Tá. Algumas observações com relação à comunicação entre processos. Comunicação com relação a threads, como eu disse, elas trabalham no mesmo espaço de endereçamento. É fácil. Elas compartilham das variáveis globais e tudo isso, certo? Então, dá um tempo. É muito fácil. O problema são processos. Processos são distintos. E aí, eles usam espaços de endereçamento distintos. E aí, o que eu posso fazer
com relação a processo. Gente, o SO vai ter que te ajudar. E aí, cada SO tem uma solução. Os teus SOs de hoje, beleza, tem as soluções, compartilham, mas já vou falar disso daí. Mas não necessariamente vocês vão encarar uma situação em que vocês tenham isso, o SO te ajude, porque tem coisas bem simples, né? E até vocês estarem, às vezes, construindo algum SO simples para alguma coisa. Então, uma possível solução é manter no kernel algumas estruturas de dados, como, por exemplo, semáforos. E aí, todo acesso ao semáforo é via a chamada ao sistema, que é o que a gente tinha visto, up-down. Aí você tem os semáforos possíveis. Você pode criar um semáforo no kernel, que fica em espaço do kernel, o kernel gerencia isso daí. Beleza, é seguro. Tá? Uma outra solução que é adotada pelo Unix, o Linux, o Windows, né, é que processos compartilhem de memória. Então, parte da memória dos processos, ela é compartilhada. Nós vamos ver mais adiante quando a gente estudar a memória. Então, isso é uma solução, beleza. Então, todos os semáforos ficam na região compartilhada. Agora, vamos dizer que o teu SO não compartilha nada, o bicho é mó canguinha. Ele, não, isso é meu, sabe? Não, ninguém compartilha nada, eu quero espalhar a avareza pelo planeta. Ninguém compartilha. Ainda assim, uma coisa você tem em comum, que é o sistema de arquivos. Todos os processos acessam o mesmo sistema de arquivos. Ou seja, em última instância, você pode implementar isso com um arquivo que os dois, ou mais, né, que todos os processos acessem. É o ideal? Ó, funciona, mas é lento pra caramba, né, minha gente? Porque acessa o disco em última instância. Mas, na ausência disso, vai isso mesmo, certo? Então, pessoal, a gente viu hoje aqui um pouco mais sobre comunicação interprocessos. Nós vamos continuar mais coisa com como o SO pode te ajudar. O hardware, ele vai te ajudar fazendo essas instruções de maneira atômica, sabe? É indivisível a operação. E aí é o SO fazer uso ou não disso daí, né? Os SOs que vocês usam, com certeza tem, nós vimos isso, mas não necessariamente os que vocês um dia vão encarar, não sei o que vocês vão fazer da vida, vai ter, certo? Vão fornecer isso daí. Em última instância, temos arquivos. Agora a gente vai ver mais alguns métodos na próxima aula de comunicação entre processos, mais algumas facilidades, inclusive algumas que são dadas por linguagens de programação, porque esse negócio da inversão dos mutex, ele é problemático em mutex, né? Porque semáforo, se você tem uma quantidade absurda de recursos, tem que se esforçar para exaurir tudo, né? Mas mutex não, é um, e acabou. Então esse negócio da inversão dos mutex, aqui, dos downs nos mutex, ele é muito fácil de vocês fazerem. Porque são dois trechos distintos de código, às vezes são dois programas distintos, não são só threads distintas, são programas distintos. E o que é pior, não raro são feitos por times diferentes, não é que você fez essa besteira, vocês não conversaram. E honestamente, eu não lembro de ter visto gente falando dessas coisas até hoje. Então tem linguagens que elas protegem isso daí. Java é uma, é muito legal, nós vamos ver isso daí, certo? Mas isso fica para a próxima aula, certo, pessoal? Para essa daqui,